Meus queridos irmãos, nós hoje celebramos na igreja o início daquele mês em que nós nos dedicamos a dar um pouco mais de atenção à Sagrada Escritura. É conhecido como mês da Bíblia. Não porque a gente, quem sabe, não a tenha como um livro importante ao longo do ano, mas para que neste mês a gente possa dedicar um pouco mais de atenção a refletir até mesmo sobre o significado que este livro tem para a minha vida. É importante que nós que vivemos em torno da escuta da Palavra de Deus, todos os domingos, quando estamos diante de Deus, da igreja, na liturgia, escutamos um texto da Sagrada Escritura. E a gente sempre tem alguma coisa na memória daquilo que já ouviu dos evangelhos, de alguma das leituras. Então não significa que a gente vai ter uma leitura inicial pela primeira vez da Sagrada Escritura. Mas eu gostaria que a gente pudesse hoje pensar sobre que significado tem, na minha experiência de fé, este livro que, embora tenhamos hoje feito ele entrar com toda a pompa, colocamos aqui um pedestal para nos recordar que ele tem um lugar importante. Esta mesa que recebe a Eucaristia está na mesma altura, na mesma direção desta que também recebe a Sagrada Escritura. A mesma dignidade deste pão que será elevado e apresentado a nós como presença real de Cristo em nosso meio, é a dignidade deste livro que também nos traz Cristo real e presente em nosso meio, pela palavra que escutamos. Toda a Escritura nos fala dele, Antigo e Novo Testamento. E o desafio é sempre tentar encontrar em nosso coração que sentido, que significado tem, portanto, para a minha fé, para a minha esperança em Cristo, daquela palavra que escutei, por mais incompreensível que ela seja. Para mim, claro. Eu gostaria de encerrar aqui esse convite, mas eu sinto que cada um de nós, quando pensa na Sagrada Escritura, na maioria das vezes, pensa em um livro difícil. Eu vou até arriscar uma palavra que eu posso, quem sabe, não está sendo justo ao dizer, mas alguns de nós devem pensar que é um livro chato, é um livro que fala de uma linguagem diferente, usa o tu quando a gente raramente fala, se comunica com essa forma, usa o vós, duas expressões que nós não usamos, palavras às vezes fora do nosso contexto, umas situações difíceis de entender às vezes porque já não nos é mais próxima culturalmente, no tempo, no espaço. Eu posso entender que qualquer coisa que a gente lê e não compreende é uma coisa chata. Qualquer assunto que a gente toma para ler e não sabe do que se trata, se torna chato. Tenho certeza que um livro de engenharia, para quem estuda, quem sabe, uma coisa completamente longe desse ambiente, deve ser um livro completamente insuportável. Imagino que alguém que estuda letras deve tornar a sua leitura de qualquer coisa que se refira a isso uma leitura chatíssima. E assim a gente poderia fazer as outras analogias da vida. A menos que a gente encontre algum trecho, algum texto, algum livro que de alguma maneira nos torna mais fácil a leitura e a gente começa a querer ler. Mas normalmente a gente tem uma grande resistência a tomar este livro nas mãos e dizer, vou ler a Bíblia. Entre os católicos, conheço muito poucos dos que dizem, não, hoje é o dia que eu dedico para ler a Bíblia. Conheço muita gente que vai à livraria, compra livro, passa o final de semana lendo o livro porque não consegue desgrudar dele. Mas eu conheço poucos que dizem, não, eu dediquei esse final de semana a ler o Evangelho de Lucas. A gente sempre ouve pela metade, os pedaços na missa. Esse final de semana eu decidi que eu vou ler o Evangelho de Lucas durante o final de semana. Quem dera alguns de nós já tenham feito isso, né? Ah, padre, como é que a gente lê a Bíblia? A gente deveria ler do Gênesis, Apocalipse, do início ao fim, esse livro grande assim? Bom, por ser grande, não deveria ser um problema, né? Depois que a gente vê certos tijolos que são publicados em forma de literatura e que os adolescentes e crianças leem, eu acho que nenhum de nós deveria usar mais essa desculpa para ter o livro da Bíblia nas mãos e achá-lo grande. Mas é lógico, ler do início ao fim de Gênesis e Apocalipse seria o último conselho que eu daria a alguém que viesse me perguntar como começar. Comece pelo Evangelho. Não comece por nenhum outro livro. Comece lendo o Evangelho do início, de Marcos até o último, se quiser. Até o último livro do Novo Testamento. Mas comece por ali. Depois deixe que aos poucos os livros do Antigo Testamento
vá abrindo a compreensão para que você possa ter neles também uma fonte de inspiração e uma compreensão de que se aquilo que eu encontro na Sagrada Escritura é palavra de Deus para mim, então eu não posso desprezá-la. E aí eu somente recordo uma expressão que as catequistas provavelmente já devem ter dito aos seus catequizandos, e é a mais pura verdade, porque eu também escutei da minha catequista. A Sagrada Escritura é uma carta de amor que Deus deixou-nos para que a gente pudesse compreender melhor quem Ele é. Mas Ele não se esgota naquilo que está na Escritura. Esta carta de amor não esgota aquilo que Deus é. Deus é mais. Porém, se eu começo compreendendo melhor aquilo que Ele se permitiu revelar através da experiência contada nessas páginas, são experiências de povos que atravessaram séculos, 1 milênio, foi o tempo que se levou para redigir todos os livros que temos na Bíblia. Mais ou menos 1 milênio. Não se pode querer realmente compreender um livro que foi escrito durante 1 milênio e que há 2 milênios que se afasta de nós do tempo e do espaço e seria para nós compreensível imediatamente. Não, precisamos dar a ele o tempo necessário para que este livro abra para nós os seus mistérios. Muito bem, eu espero que a gente, neste mês, possa pelo menos ter um pouco mais de preocupação sobre a sua própria vida de fé e se perguntar diante de Deus: Senhor, que cuidado eu tenho tido para compreender melhor aquelas palavras que para mim que tenho fé são tuas. Tomar este livro como o que ele é, palavra de Deus para mim. E o que é que esta palavra me ensina para que eu possa viver cada vez mais de maneira coerente com aquilo que eu professo pela boca. Então, peçamos a Deus essa graça de compreender melhor a Escritura e viver melhor o que ela ensina. Bem, e para viver melhor, então, e compreender melhor, 2 palavras apenas sobre o Evangelho de hoje, que nos brindou também com 2 parábolas de Jesus, eu diria, dentre aquelas pouco compreendidas ou compreensíveis. Gente, quando a gente estava no seminário, a gente costumava brincar com os seminaristas, entre nós seminaristas, na fila do almoço. A gente dizia: cuidado, porque aqui os últimos serão os primeiros a passar fome, então é melhor cada um cuidar bem de dividir bem essa comida hoje, não pode faltar para ninguém. Mas naquela brincadeira a gente transmitia algo que era da nossa sociedade, do nosso mundo. Onde você já viu no nosso mundo alguém que se humilha a ser elevado? Quem se humilha vai ficar cada vez mais no fundo do poço. Quem não calcar, não lutar para conquistar o seu espaço, vai ser pisado pelos demais. É isso que a gente vê no dia a dia, no trabalho, nos ambientes. Aqueles que se colocam lá no fundo da fila, normalmente são os que serão esquecidos, não é os que serão depois elevados. Tanto que se cunhou uma expressão bonitinha, né? Marketing pessoal. Quem não fizer marketing pessoal, né, vai ficar para trás no trabalho, em qualquer lugar. E às vezes até entre irmãos tem um pouco de marketing pessoal, né? Os irmãos costumam querer um pouco destacar-se uns do outro, e quem sabe aquele ciúme bobo que surge, às vezes por brincadeira, para forçar a mãe a ser ainda mais generosa com todos, não só com um. Cada um sabe um pouco dos seus dilemas familiares. Mas eu digo, quando a gente olha o conselho que Jesus dá, a gente não encontra no nosso dia a dia algo que possa corresponder a esta máxima, que os últimos, quem se humilha será elevado. Isso não acontece no mundo. O mundo não se rege por essa palavra de Jesus. Vamos ter que entender aonde ele quer chegar com isso. Tá bom, vamos chegar na segunda parábola. Quando vocês derem um almoço ou um jantar, não chamem os amigos de vocês, não. Não chamem os vizinhos e os parentes. Quem de vocês já fez isso? E quem de nós acharia que alguém fazendo isso estaria fazendo a coisa certa? Seríamos nós os primeiros a criticar um vizinho ou um parente nosso que fizesse um almoço ou um jantar e não me chamasse. Que absurdo! Não é meu irmão fazer um almoço ou um jantar na sua casa e não me chamar no aniversário dele? Estou de mal com ele por o resto do ano, só do que vem agora. Do que vem a gente se perdoa. E a gente poderia ver o quanto na nossa convivência familiar e de amigos seria impossível acreditar que alguém, seguindo este conselho de Jesus, estaria fazendo a coisa certa. Se você quer dar banquete para os pobres, que reúna os pobres. Mas na hora de chamar os amigos, chame. Ninguém deixaria de chamar os amigos para chamar aqueles mais pobres, porque Jesus disse isso hoje aqui no Evangelho.
Então, se fôssemos dormir hoje, todo mundo dormiria em pecado, porque estaria descumprindo a palavra do Senhor. Aí a gente tem que parar e se perguntar: bom, o que é mesmo que Deus está me pedindo para fazer? O que é mesmo esse conselho? Se quem se humilha será exaltado, em que sentido isso é verdade? A primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu ouço o conselho de Jesus é perguntar: como foi que Jesus viveu isso que Ele está pedindo para a gente viver? Bom, se Ele está me ensinando é porque Ele faz. Então, se Ele faz, como é o jeito de Jesus se colocar como o último? Ora, Jesus já traía as multidões, não tinha como Ele ficar no último lugar sem ser percebido. Mas quando eu olho e descubro que Jesus é aquele que foi exaltado por Deus, porque aos olhos de todos Ele era um condenado, morreu crucificado, condenado como um bandido, todo mundo apontava para Ele e o humilhava, dizendo: se você é realmente o Messias, desce da cruz, médico, salva-te a ti mesmo, curou a tantos, porque agora não também se salva. Jesus foi humilhado muitas vezes. Mas o que ocorreu? Jesus, na sua humilhação, destaque, você vai ver o que vai acontecer com vocês, me aguarde, como a gente brinca com as crianças, né? Me aguarde. Jesus não anunciou a sua vingança, não anunciou que o dia da vingança iria chegar, que o dia o poder dele iria se manifestar e todos poderiam finalmente saber que quem o humilhou seria humilhado. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Foi uma palavra de Jesus para quem o humilhava. Jesus não se exaltou, não se encheu com o seu próprio poder para anunciar o castigo a quem o matava. Jesus assumiu uma atitude humilde, não querendo levar em conta os poderes, digamos, que ele tinha manifestado diante de todos, e que naquele momento ele preferiu que o pecado de cada um não viesse a ser ainda mais calcado pela sua manifestação daquilo que ele é e que ele se manifestou aos seus discípulos. Ora, Jesus assumiu a atitude daquele que sabe que a sua única recompensa só pode vir de Deus, que a única esperança de poder receber qualquer coisa em troca pelo bem que fez, ele só esperava que isso viesse de Deus. A humildade de Jesus não estava em esconder os seus talentos, sentar no último banco da igreja e esperar de modo falso que alguém venha lhe chamar para fazer alguma coisa. Isso é falsa modéstia. Isso é até um roubo, porque se Deus te deu o dom, é para você colocar em comum. Se você guarda para si, você está tirando dos irmãos aquilo que Deus não te deu para o seu uso pessoal, mas te deu para que você pudesse ter a alegria de pôr a serviço. Quando a gente não se põe a serviço, mas depois se lamenta porque ninguém te chama, então na verdade você queria era ser reconhecido pelos demais e não servir. Porque quem se coloca a servir, não importa se está no último ou no primeiro banco, que o seu coração é puro no desejo de apenas servir. Quando Jesus, portanto, recorda naquela parábola do casamento a história de um homem que sentou no último lugar, está usando, como o termo disse, uma parábola, uma imagem, que faz a gente entender que da mesma forma como Jesus se comportou desta maneira, colocando-se completamente a serviço, assumindo o último lugar, quem quiser ser o primeiro, que seja aquele que serve, ele disse aos seus discípulos. Dessa forma, a gente descobre então que aquilo que Jesus aconselhou nós nos dizer, quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado, tem a ver com a nossa relação com Deus, acima de tudo. Mas como esta minha relação com Deus não existe, se ela não passa da minha relação com os irmãos, então a maneira como eu me coloco a serviço do próximo, desinteressadamente, esvaziando-me de qualquer pretensão, é o modo como Jesus viveu. Servir despretensiosamente, sem orgulhar-se pelo serviço feito, nem sem pretender coisa alguma daquele a quem se serviu. Tem gente que alega, né? Faz alguma coisa e fica alegando depois que fez. Então que o nosso Senhor nos dê essa coragem de fazer gratuitamente, generosamente. É por isso que esta parábola está vindo junto com a seguinte, porque a seguinte também fala da mesma coisa, só que de uma outra forma, não com relação à nossa pretensão de ser exaltado, mas com a nossa pretensão de ser retribuído de alguma maneira. Por isso que aquela imagem de quem oferece um banquete,
E a gente poderia se perguntar, poxa, Jesus na última ceia fez o quê? Convidou os seus discípulos. Ele não convidou os aleijados, os cegos, aqueles que ele tinha encontrado pelo caminho, para fazer a última ceia da vida dele. Ele chamou os amigos, contrariamente ao que ele diz aqui, para não chamar os amigos, chamar os outros. Se é isso, então, qual é a ceia a que Jesus se refere? Qual é a ceia que nós todos somos convidados a participar? De uma maneira tal que podemos dizer que nesta ceia em que Jesus preside, todos nós somos, de certa forma, também capazes de retribuir a Ele qualquer coisa. Quando Jesus fez o que fez, colocou diante de nós o seu corpo, o seu sangue, a sua vida inteira, o que Ele esperava receber em troca? De nossa parte, alguma coisa? De Pedro recebeu a negação 3 vezes, de Judas a traição, dos demais discípulos a fuga. Se Jesus tivesse feito tudo o que fez pelos discípulos, esperando fidelidade, retorno em amor e consideração, ele não teria feito nada. Então, no fundo, a vida de Jesus e a nossa deve se encontrar nessas parábolas, de maneira que a gente consiga descobrir que tudo aquilo que eu faço pelo meu irmão, eu faço pela alegria de servir. São Paulo traduziu isso na frase muito bonita: há maior amor em dar do que em receber. Porque há maior amor em dar e receber significa que quanto mais eu descubro a alegria da generosidade, da oferta, mais eu descubro que a minha vida se relaciona com a de Jesus de uma maneira próxima, íntima. Ele me convida a fazer isso, a ter essa atitude desinteressada, despretensiosa, despojada. Como poderíamos viver buscando a Jesus se continuamente buscamos a nós mesmos? Como poderíamos dizer, tenho fé em Deus, em Jesus, busco dele a graça, a força para isso, para aquilo na minha vida, se no final das minhas contas, aquilo que eu estou procurando é saciar a mim mesmo? O caminho de fé é um caminho que nos leva a descobrir uma saída para esta confusão que acontece em nossa vida. A fé é o caminho de volta deste beco sem saída em que nós nos metemos quando buscamos somente saciar a nós mesmos. Nossa sede de Deus, nossa sede de conforto e consolo espiritual, nossa necessidade de ter força e energia para lutar na vida, nossa esperança de conseguir vencer, nosso desejo de ter vitórias em tudo aquilo que iniciamos, e nesse nosso tem eu. Quando Jesus nos mostra o caminho através da sua cruz, e que nessas parábolas ele ilustrou, mostrando como é que ele se comporta, fazendo o seu caminho de cruz, tentando nos fazer entender que ou no lugar de um eu entra um Deus, bota um D, um S no início e no fim dessa frase, dessa palavra, ou a gente descobre que o caminho da felicidade implica no esvaziamento de si, ou a gente não vai jamais entender o modo como Jesus conclui essa parábola em que ele diz: quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, porque eles não te podem retribuir, então tu serás feliz. Que este conselho de felicidade que Jesus nos oferece possa ser levado a sério por nós. Existem muitas propostas que recebemos todos os dias de como ser feliz, que hoje Jesus tem nos deixado essa, nos leva a refletir sobre como eu vivo a minha fé, como eu vivo a minha relação com Jesus, de maneira que eu possa encontrar a mesma felicidade que Ele encontrou, agindo desta forma, esvaziando-se de si mesmo, deixando que o seu serviço ao próximo fosse a sua maior fonte de felicidade, que os nossos projetos pessoais possam colocar-se diante de Deus como uma ocasião de serviço ao próximo e não de enaltecimento do nosso ego. Amém.